Olá, boa noite. Meu nome é Tatiana, eu sou cardiologista, sou médica assistente da Unidade Clínica de Emergências do INCOR. Foi lá que eu conheci o cardiológico. Desde já, eu agradeço a eles por esse convite, por poder participar desse projeto, que, pelo que eu estou vendo, está sendo excepcional. Eu fiquei responsável em apresentar uma aula sobre dor torácica na sala de emergência, com um foco mais específico em alguns diagnósticos diferenciais. É uma aula longa, é uma aula mas muito rica, tanto para aquelas pessoas que estão em formação, na graduação, na residência, e para aquelas pessoas que também já estão na linha de frente para lapidar alguns conceitos para o diagnóstico ser um pouco mais certeiro. Vocês sabem que existem um apanhado de diagnósticos diferenciais que podem motivar um paciente a ir a um pronto-socorro por conta de uma dor torácica. E aqui a gente vai abordar os mais importantes e os de maior morbimortalidade. É claro que eu vou me demorar um pouco mais no diagnóstico das síndromes coronarianas agudas, com todos esses detalhes e novidades mais atuais. E a gente vai discutir sobre outros, com exceção da dissecção aguda de aorta, que eu acho extremamente importante, e fiquei muito contente dela ter uma aula só para ela. Então, eu não vou discutir nada a respeito com nada muito mais aprofundado. Bom, vocês devem imaginar que dor torácica é uma causa comum de procura a um pronto-socorro, desde um pronto-socorro geral até um pronto-socorro referenciado. É uma causa comum porque é uma queixa alarmante, né? É uma queixa que as pessoas ficam amedrontadas. E o grande desafio do emergencista, do médico generalista ou do médico que está atendendo o paciente é ponderar e saber diferenciar daquele apanhado de pessoas que chegam ao pronto-socorro com dor torácica, identificar aqueles que têm maior risco, e quando eu digo maior risco, é maior risco de morte, de desfecho duro, e identificar essas pessoas para serem admitidas, para serem internadas e serem submetidas a exames complementares de estratificação, e também identificar aqueles pacientes de baixa probabilidade de doença grave, de doença cardiovascular, e liberá-los do hospital com segurança. Então, na minha opinião, o maior desafio, na verdade, está nessa avaliação aqui. Liberar os pacientes, minimizando ao máximo o risco de você liberar um paciente que, na verdade, tem uma doença grave. Porque esses pacientes que têm doença grave e que são liberados, eles podem ter até 2 vezes mais risco de morte do que quando tratados adequadamente, tá? E para fazer essa avaliação, na realidade, a gente dispõe de uma série de ferramentas, de um arsenal. Existem 3 principais que fazem parte da abordagem primária, a abordagem inicial, do primeiro contato com o paciente, que é a anamnese, o exame físico, que não é um exame físico incompleto, é um exame físico mais completo possível, e a realização de um eletrocardiograma. Com essas 3 variáveis, a gente consegue, na grande maioria das vezes, não é exclusivamente, mas na grande maioria das vezes, identificar principalmente aqueles pacientes com menor probabilidade e, eventualmente, diagnosticar e identificar aqueles pacientes de maior gravidade, tá? Junto a essas 3 variáveis, junto a essa abordagem primária, a gente dispõe também de outros exames complementares, desde os biomarcadores, como a troponina, que hoje em dia a gente enxerga a troponina muito mais como marcador de injúria e não como marcador exclusivo de infarto, até a própria observação da variação eletrocardiográfica ao longo da observação, até exames de menos invasivos que provocam isquemia, quer seja por estresse físico, quer seja por estresse farmacológico, e outros exames anatômicos, propriamente dito, que podem auxiliar muito o diagnóstico, como as angiotomografias, ressonância e, por fim, o cateterismo cardíaco. Então, quando a gente fala na abordagem inicial, na abordagem clínica primária, a gente tem que levar em consideração
um bom exame clínico, anamnese, exame físico e a realização do eletrocardiograma. Só que a avaliação, eu entendo também que é uma avaliação muito subjetiva, que nada mais é do que a avaliação subjetiva de uma queixa que também é subjetiva. Às vezes, o resultado é muito dependente da experiência, do tempo disponível, da logística daquele serviço. Então, é muito mais seguro e muito mais ideal que a gente deixe de lado a interpretação dessas variáveis intuitivamente, afinal de contas, elas realmente têm menor poder diagnóstico e prognóstico, e passa a ter instrumentos mais preditivos, mais sistematizados através de protocolos de atendimento, que é da onde surge a unidade de dor torácica, ou protocolo de dor torácica, que é muito mais um conceito do que um espaço físico, e tem como principal objetivo priorizar o atendimento daquele paciente com dor torácica, afinal de contas pode ser uma doença grave, e seu atendimento rápido muda o prognóstico da doença, então ele prioriza esse atendimento, prioriza a realização do eletrocardiograma, e a partir daí a gente consegue identificar aqueles pacientes de maior risco isquêmico, maior risco de doença aórtica, maior risco de tromboembolismo pulmonar, o que quer que seja, mas te favorece a identificação precoce desses pacientes. Na sequência do protocolo, ajustando os algoritmos diagnósticos, a gente consegue reduzir as internações desnecessárias, ao mesmo tempo minimizar as altas inadvertidas. E no final de tudo, tem muita economia, reduz custo, que isso tanto para a saúde pública quanto para a saúde suplementar faz toda a diferença. Existem coortes que descrevem que a instalação do protocolo de dor torácica, ela poupa em torno de $560 para cada paciente avaliado. É impactante. Bom, quando a gente fala em avaliação de anamnese, a maioria lembra de qual é a dor anginosa típica, mas a gente lá no Encore, a gente tenta estimular os alunos a entenderem e a pontuarem alguns critérios mais sistematizados para evitar uma falha. E a gente se baseia num critério de avaliação de um estudo antigo na cardiologia, lá de 1980, que foi o CAS Study, que avaliava a dor torácica e diferenciava a dor torácica em 4 tipos, a depender de uma pontuação em relação a achados típicos e caracterizações mais típicas. Então, aquele paciente que tinha 3 pontuações recebia o diagnóstico de uma dor tipo A, ou definitivamente anginosa. Se recebia 2 pontos, era uma dor tipo B, ou provavelmente anginosa. Se recebia 1 ponto, era uma dor tipo C, ou provavelmente não anginosa. E se era uma dor que não tinha nenhuma característica típica, ela recebia a identificação como dor tipo D e definitivamente não anginosa. E quais são esses achados? Então, o que seriam as caracterizações mais típicas de cada situação? Então, por exemplo, para tipo da dor, queimação, opressão, aperto, localização, precordial, torácica anterior, epigástrica e cervical. Irradiação, os 2 ombros, mandíbula e o braço superior esquerdo, o membro superior esquerdo na sua face ulnar. Os fatores de melhora e de piora relacionados à atividade, a exercício, a esforço, alimentação copiosa, estresse emocional e a melhora com repouso e também com o uso de medicações vasodilatadoras. Então, entender a dor torácica, reconhecer uma dor torácica típica, já auxilia também na identificação daqueles pacientes com maior probabilidade de doença isquêmica do coração. Só que a dor, apesar de ser um excelente preditor de síndrome coronariana aguda, ela não é capaz, por si só, de determinar um diagnóstico de certeza. Tanto é que aquela situação por exemplo, uma dor reprodutiva palpação, que geralmente a gente desmerece achando que é uma situação atípica, existem coortes que descrevem que até 7% dos infartos podem ter essa dor mais referida e ser mais reprodutível à palpação.
Então, apesar realmente de ser uma característica que pesa pouco por si só, ela não exclui o diagnóstico e a gente deve considerar, então, uma avaliação completa e não exclusivamente na avaliação de dor. A gente tem que lembrar também aquele perfil de paciente que geralmente não tem a dor tão típica, que são as mulheres, os mais idosos, os diabéticos, que podem se apresentar como equivalentes isquêmicos. Então, para esses pacientes de maior probabilidade, se tem apresentação de dispneia, se tem náusea e vômito, se tem síncope ou pré-síncope, eles devem ser avaliados dentro do protocolo, afinal de contas tem uma probabilidade alta de doença isquêmica do coração. Então, além dessa avaliação de dor típica e dor atípica, a gente incorpora na anamnese reconhecer se aquele paciente tem uma alta probabilidade ou não. E a gente se baseia nisso em relação aos fatores de risco típicos: hipertensão, diabetes, dislipidemia, tabagismo, história familiar de DAC precoce, além de outros preditores como idade, os muito idosos, os homens, as mulheres no período pós-menopausa, os pacientes portadores de nefropatia crônica ou aquele paciente que tem indício já de doença aterosclerótica manifesta. O exame físico, que também faz parte dessa abordagem inicial, ele é, na maioria das vezes, normal, ele é muito frusto. Às vezes você consegue identificar um achado ou outro de doença aterosclerótica crônica, ou às vezes um arco corneal numa hipercolesterolemia familiar suspeita, ou quando é um exame físico muito exuberante, a gente tem que pensar em isquemias extensas, e aí a gente está falando em insuficiência cardíaca aguda, QLIP 3, QLIP 4. Mas na maioria das vezes, na avaliação de dor torácica, o exame físico tende a ser normal, mas não quer dizer que ele tem que ser desmerecido, porque a gente costuma procurar sinais de outros diagnósticos diferenciais, como, por exemplo, um atrito pericárdico na pericardite, uma assimetria de PA e pulso na dissecção de aorta. Então, o exame físico, ele pode ser direcionado, mas ele jamais deve ser incompleto. E o eletrocardiograma é a estrela do momento, né, da avaliação, porque ele permite com que a gente reconheça situações de gravidade e que necessitam de uma intervenção imediata, como, por exemplo, infarto com supra, mas ele também permite a gente entender e reconhecer aqueles pacientes com maior risco isquêmico. Lembrem que faz parte do protocolo gerenciado, do protocolo de dor torácica, realizar o eletrocardiograma em até 10 minutos. E quais são os achados de isquemia, de alto risco de isquemia, que a gente pode encontrar? São os achados relacionados às variações da repolarização ventricular, quer seja com inversão de T, quer seja com infra-horizontal ou infradescendente, ou uma variação de supra mais transitória, e outros dois achados que frequentemente caem em prova, que estão relacionados a uma suboclusão ou uma estenose severa da descendente anterior, que é o critério de De Winter, que é esse achado em V1 a V6 de um discreto infra do ponto J, seguido de uma onda T bem aguda e bem apiculada, e o critério de Wellens, o sinal de Wellens, que podem ser dois padrões, o padrão tipo A, que é um padrãozinho plus-minus, e o padrão tipo B, que é essa inversão de T bem profunda e bem simétrica, frequentemente em ambas situações em V2 e V3, mas pode acontecer também em V1 e V4. E o eletrocardiograma, além de critério diagnóstico, é critério prognóstico também. Vejam que nessa coorte a gente vê que os pacientes que têm infradesnível de segmento ST têm 2,2 maior risco de morte do que os pacientes com eletrocardiograma normal. Finalizada, então, a avaliação da abordagem inicial, dessa abordagem primária, a gente incorpora no protocolo de dor torácica outros exames complementares, principalmente a avaliação de biomarcadores, como os marcadores de necrose miocárdica. Até um tempo atrás, a gente dispunha de dois, que foram frequentemente usados, que era a troponina convencional e a CKMB, que andavam praticamente juntas, afinal de contas, uma acrescentava informação em relação à outra. A troponina tinha maior
especificidade, isso é verdade, em relação à CKMB. Mas a CKMB, ela tinha um pico, um descenso mais precoce. Então, uma acrescentava informação em relação à outra, e a gente também tinha, além de relação diagnóstica da variação da curva da troponina e da CKMB, uma relação também prognóstica. Quanto maior os valores de troponina, maior o risco de morte com 30 dias, 60 dias. Ao longo do tempo, esses kits foram melhorados e surgiu a troponina ultrassensível, que é uma troponina que tem uma capacidade de detecção muito maior em comparação à troponina convencional. Ela é capaz, aqui é o corte da troponina convencional, e ela é capaz de reconhecer variações 10 vezes menores em comparação à troponina convencional. E a partir daí, ela passa a ter um maior valor preditivo negativo, mas ela passa a ter também uma capacidade de diagnosticar ainda mais síndrome coronariana aguda, em até 27% a mais de casos em algumas coortes. Então, ela tem uma acurácia excelente, uma sensibilidade excelente, uma especificidade que a gente pode considerar excelente, mas existe um detalhe que a gente vai discutir mais à frente, e ela tem uma capacidade de detecção ainda mais rápida, em torno de 2 horas já é possível, do início da dor já é possível aquela troponina ser detectada, na maioria das vezes. E algumas premissas se mantêm. Então, em relação à troponina convencional, quanto maior a curva, mais provável ser infarto, mesma coisa, quanto maior a curva, maior a probabilidade daquela variação ser aguda, também é verdade, tá? Só que, tanto é que a troponina, ela realmente, ela tem uma melhor acurácia, ela tem um melhor valor preditivo negativo, ela é extremamente segura e eficaz, que as últimas diretrizes, principalmente a diretriz europeia de avaliação e manejo de infarto sem supra, passou a recomendar que naqueles serviços em que você dispõe de uma troponina ultrassensível, não faz mais sentido você avaliar outros biomarcadores, inclusive a CKMB. Isso é uma recomendação, nível 3, em que a gente, frente às características novas da troponina ultrassensível, a gente pode evitar o uso da CKMB, que não tem porquê a gente acrescentar a informação da CKMB. Mas se no seu serviço não existe a troponina ultrassensível, é só a troponina convencional, ou se você ainda não está seguro para interpretar aquela troponina nova, não tem porquê a gente não associar a CKMB, pelo menos por um tempo, até você ter uma ideia de como realmente funciona o kit do seu hospital, tá? Ao mesmo tempo que a troponina ultrassensível ela aumenta a capacidade de detecção, ela reduz a especificidade do infarto, a especificidade para diagnóstico de infarto. Então, a gente passa a entender a troponina não como um marcador de infarto, um marcador de necrose miocárdica exclusiva, mas a gente passa a entender a troponina como um marcador de dano, de injúria miocárdica, que pode estar presente em outras situações que não infarto. Só que antes, né, na instalação desses kits, a gente passou por um período de troponinite, em que toda a variação de tropo era encarada como infarto, e não é. A avaliação da troponina, ela deve ser incorporada e entendida como um dano miocárdico. E ela é critério para infarto quando ela existe naquela situação, naquele paciente, qualquer outra evidência de isquemia aguda, quer seja por manifestação da dor típica, quer seja por manifestação eletrocardiográfica ou até mesmo exame de imagem. Caso contrário, é apenas um dano miocárdico. Então, frente a uma avaliação da troponina, se não há sinais de isquemia aguda, a gente passa a entender que aquilo trata-se de uma injúria induzida por uma insuficiência cardíaca descompensada ou até mesmo uma atividade inflamatória, como a miocardite, que a gente vai discutir mais à frente. E na vigência de isquemia aguda, sim, passa a ter critério de infarto agudo do miocárdio, e em duas situações, ou infarto no contexto de uma instabilização de placa, com rotura, erosão e aterotrombose, que é o infarto tipo 1, ou então um infarto decorrente de um desbalanço de oferta e de demanda, secundária a uma outra situação como sepse, anemia, crise hipertensiva ou algum ataque à arritmia, que seria o infarto tipo 2.
E aí, então, a gente passa a enxergar uma série de situações que podem induzir uma variação de tropo, que podem induzir uma curva de tropo que a gente não enxergava antes com a troponina convencional. Então, merece uma avaliação com muito critério, e a troponina, o ideal é que ela seja interpretada de acordo com cada probabilidade pré-teste, ou para isquemia, ou para qualquer outra situação que sugira um dano miocárdico. Dito isso, todos esses detalhes em relação à troponina ultrassensível, aqui eu vou apresentar para vocês os algoritmos diagnósticos. E são dois. O primeiro algoritmo diagnóstico é o mais utilizado na prática clínica, que é o algoritmo de 0 a 3 horas, em que aquele paciente que chega com uma dor torácica, ele é submetido a uma coleta, uma dor sugestiva de isquemia, uma coleta de uma troponina no momento zero. E se essa troponina no momento zero já vier positiva, a gente considera que é critério de necrose quando a segunda colhida depois de 3 horas tem uma variação de 20%. E quando a primeira troponina, no momento zero, ela vem negativa, a gente considera que é critério de necrose miocárdica de infarto, quando a segunda colhida em 3 horas tem uma elevação de pelo menos 50%. Lembrando que em 6 horas a coleta, ela pode ser opcional. Só que daí, esses algoritmos, eles foram melhorados, principalmente na tentativa de reduzir o tempo no pronto-socorro. Visão prática e economia também. E passaram a ficar cada vez mais curtos. E o protocolo que é preconizado pela maioria das sociedades é o protocolo de 0 a 1 hora. E que a gente vai, uma vez que a comparação desse protocolo de 0 a 1 hora em relação ao protocolo de 0 a 3 horas demonstrou que é muito melhor em eficácia, em valor preditivo negativo, em segurança. Então, quando possível, quando dispondo de um kit de troponina ultrassensível testada nesse protocolo de 0 a 1 hora, é o que a gente deve optar. E é o que diz as diretrizes, principalmente a diretriz europeia de cardiologia, que foi publicada agora em 2020 no Congresso Europeu, que mostra que o algoritmo de 0 e 1, ele é preferível em relação aos demais. Na dúvida em relação ao valor intermediário, quando você não consegue caracterizar se um paciente deve ir de alta ou deve ficar internado, você pode acrescentar uma avaliação em relação a uma nova coleta em 3 horas da troponina ultrassensível, e ele ainda permite um pouco mais de flexibilidade, que esse protocolo de 0 a 1 hora pode ser incorporado de 0 a 2 horas, porque ele se torna muito mais factível na prática clínica, porque à medida que a gente coleta uma tropo no 0 minuto, no zero momento, às vezes na coleta de uma segunda, 1 hora depois, você nem tem o resultado dessa primeira. Então, ampliando esse tempo para 2 horas, realmente ele é muito mais factível na prática clínica. Mas o ideal é que sejam com testes de kit de troponina testados também por esse algoritmo de 0 a 2 horas. Então, eu vou explicar mais ou menos como funciona para vocês. Então, a gente chega no paciente com uma suspeita de doença isquêmica cardíaca, que é então colhida uma troponina no 0 minuto, no 0 momento. Se aquela troponina no 0 momento vem muito baixa, ou se ela vem baixa e depois de 1 hora não tem uma variação tão específica, você está autorizado a liberar aquele paciente para casa, com um alto valor preditivo negativo. Agora, se você ainda está com a pulga atrás da orelha, porque aquela dor super te convenceu, não sofra. Opte por fazer uma avaliação, uma estratificação não invasiva, até mesmo uma angiotomografia de coronárias, tá? Se esse valor é muito alto, ou se não era alto e houve uma variação em relação à troponina, uma variação impactante, é um paciente que merece ser internado e passar por uma estratificação anatômica definitiva. Na dúvida, quando você não encontra nenhum desses critérios, você pode até observar por mais tempo e repetir a troponina com 3 horas. E, se possível, acrescentar a avaliação ecocardiográfica. Agora, da onde vêm esses valores? Qual é o valor muito alto? Qual é o valor muito baixo?
tá aqui. Cada kit de troponina tem o seu valor específico de variação, tem o seu valor específico de ser muito alto ou o valor específico de ser muito baixo. Portanto, sempre é importante conhecer o comportamento da troponina do seu hospital. E aí vejam aqui também que algumas troponinas já são validadas por aquele algoritmo de 0 a 2 horas. Algumas ainda estão em teste, mas existe aí umas 4 que a gente pode aplicar que realmente é mais factível. Bom, então, leve em consideração a apresentação clínica, a apresentação eletrocardiográfica, a primeira dosagem da tropo, a variação em 1, 2 ou 3 horas, a gente consegue incorporar essa avaliação para definir se aquele paciente pode ser liberado com segurança ou que deve ser internado realmente para uma estratificação definitiva. Bom, a gente passa então para o segundo diagnóstico diferencial, que são as síndromes aórticas agudas. São 3 entidades, a dissecção aguda de aorta é a entidade mais importante, mais frequente, mais impactante. É uma doença extremamente rara, mas de alta morbimortalidade, que tem uma altíssima mortalidade nas primeiras 24 horas, quando não é feito um diagnóstico definitivo. Por isso que eu acho que é uma aula extremamente importante, eu fiquei muito feliz dela ter uma aula só para ela, e eu não vou me adiantar mais, eu vou passar para a próxima, que é a miopericardites. A pericardite, que é o que realmente causa dor torácica, a pericardite é um processo inflamatório nas camadas do pericárdio, na camada visceral e na camada parietal. Não é uma causa comum de dor torácica na sala de emergência, né, nos hospitais, e ela corresponde aproximadamente a 5% dos casos de dor torácica que vão a um pronto-socorro. A pericardite pode ser aguda, crônica, recorrente, incessante, constritiva, a depender do tempo de instalação, e aquele quadro inflamatório, ele pode induzir um acúmulo de líquido, formando então um derrame pericárdico. Agora, a informação mais importante são os critérios clínicos da pericardite, que é uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção, que são 2 de 4. A dor torácica, quando típica, a presença de atrito pericárdico, típica para pericardite, tá? A presença de atrito pericárdico, o achado eletrocardiográfico sugestivo de pericardite e a presença de um derrame pericárdico novo ou uma piora de um derrame pré-existente, tá? Se a gente tem 2 desses 4 critérios, a gente considera como diagnóstico de pericardite. Vale lembrar que 15% dos pacientes com pericardite têm também um processo inflamatório do miocárdio, que é a miocardite. E aí a característica é a elevação de troponina, que é um marcador aqui de injúria miocárdica pelo processo inflamatório. A miocardite, ela tem que ser identificada sim, afinal de contas ela pode induzir cicatrizes de fibrose, ela pode induzir algumas sequelas, inclusive com disfunção ventricular esquerda. Então todo paciente com suspeita de pericardite tem que ter uma troponina colhida, e idealmente um ecocardiograma. A principal causa é uma causa viral, existem outras causas, por exemplo, tuberculose, a própria manipulação cirúrgica do pericárdio, mas a causa viral é a mais comum, desde vírus respiratórios até enterovírus, parvovírus, coxsackie, o próprio HIV e, na atualidade, o SARS-CoV-2. Existem relatos de pericardite e miocardite induzido pelo novo coronavírus. Em relação aos achados dos critérios clínicos, a gente tem que levar em consideração a apresentação da dor torácica. E aqui a dor torácica é uma dor torácica contínua, frequentemente ventilatório dependente, que piora a inspiração profunda, torácica precordial, que por vezes irradia para a região do trapézio e para a região cervical, e frequentemente, essa é a característica mais importante, o paciente piora quando fica deitado e melhora quando ele tomba, ele inclina o corpo para frente. Então, geralmente, o paciente com pericardite é um paciente que não tem posição na maca, que não fica deitado, fica sentado com o corpo voltado para frente. Ele chega até a ser um pouco mais ansioso do que habitualmente
em relação às outras doenças. O atrito pericárdico, vocês imaginam que não é tão frequente, nem é tão fácil assim de identificar, porque depende da experiência do examinador. Nada mais é do que realmente o atrito entre as duas camadas que estão muito inflamadas, que geram um som de velcro, que é muito mais audível na borda external esquerda, e frequentemente ele é trifásico. Já é difícil de ouvir o atrito, imagina então ouvir as 3 fases, mas vale a pena tentar prestar atenção. É trifásico por volta ali de B1, porque ele é correspondente à movimentação mais impactante do pericárdio durante o ciclo cardíaco. Então, nas fases de sístole atrial, sístole ventricular e aquele enchimento rápido do ventrículo esquerdo. Fazem parte, né, dos critérios, por isso que eu quis especificar bem para vocês. E, por fim não, o eletrocardiograma, né, por fim é o ecocardiograma. O eletrocardiograma também está relacionado com o diagnóstico clínico de pericardite, e a gente sabe que a apresentação mais típica é o supradifuso com infra de PR, que é o estágio 1 da pericardite. Não existe só essa apresentação, existe uma evolução eletrocardiográfica ao longo de semanas e meses, mas realmente a fase inicial, a fase de apresentação mais frequente ao pronto-socorro é a fase 1, e que é o que a gente tem que lembrar, que é o supradifuso com o infradesnível do PR. Seguido de alguns dias, semanas, a gente tem uma normalização do supra, seguido de um achatamento da onda T, seguido depois de algumas semanas uma inversão de onda T e depois de semanas e meses do início do quadro, uma normalização do eletrocardiograma. Aqui é só para ilustrar, para vocês lembrarem, e olha, preste atenção, que é um supra diferente do supra isquêmico. Esse supra, ele tem a concavidade voltada para cima, é o clássico supra feliz. Ele é difuso, ele ocorre em todas as derivações, ele não respeita uma parede específica, por isso que fala contra também, é um supra isquêmico. E ó, tem um infrazinho de PR, um infra de PR não só relacionado ao supra, mas um infra de PR relacionado à linha de base, tá? Os pacientes frequentemente estão taquicárdicos porque estão muito mais inflamados, e essas alterações, o supra de ST e o infra de PR tende a poupar a VR em relação às outras derivações. Então, levando em consideração esses critérios clínicos, a gente ainda tem um outro auxílio diagnóstico, que é um auxílio praticamente padrão ouro para o diagnóstico de pericardite e miocardite, que é a ressonância miocárdica. E tanto na aquisição da imagem em T1, quanto na aquisição da imagem em T2, e principalmente na avaliação do realce tardio, a gente consegue identificar sinais de edema miocárdico, de edema pericárdico, de atividade inflamatória aguda e formação de fibrose ali no contexto da inflamação. Então, auxilia tanto na identificação da pericardite, quanto também na identificação da miocardite. E aquela atividade inflamatória subsequente induz o acúmulo de líquido entre o espaço pericárdico, entre as camadas do pericárdio. Não é, formando então um derrame. O derrame não é uma causa frequente de dor torácica, afinal de contas as camadas inflamadas elas estão mais distanciadas pela intérfase de líquido, e a grande causa, uma das principais causas, é a pericardite. Tem que lembrar dos achados do exame físico, do abafamento de bolhas e da estase jugular, e daqueles achados que sugerem tamponamento, que é quando, a depender do crescimento rápido desse volume de líquido, ou então de uma quantidade grande desse volume de líquido, existe uma restrição da movimentação e do enchimento ventricular, gerando, então, tamponamento cardíaco. E aqui a manifestação clínica ela é composta de 3 achados: a tríade de Beck, que é a estase jugular, abafamento de bolhas e hipotensão arterial. O sinal de Kussmaul não é a respiração de Kussmaul, é o sinal de Kussmaul, que é o engurgitamento da estase jugular durante a inspiração profunda e o pulso paradoxal.
É claro que a gente dispõe também de outros exames complementares, mas o exame clínico facilita muito aquele diagnóstico dos pacientes mais graves. Aqui a gente tem o clássico coração em moringa na radiografia de tórax, a imagem do derrame pericárdico ao redor, né, do coração, visto, pela ressonância miocárdica, e o ecocardiograma point of care, à beira-leito. Vocês terão uma aula dessa com o Felipe, que é sensacional. Aqui a gente vê, olha, uma projeção em 4 câmeras, ventrículo esquerdo, ventrículo direito, átrio direito e átrio esquerdo, e a gente vê um volume de líquido gigantesco ao redor do ventrículo, e até, olha, tem praticamente mais do que 25 milímetros, provavelmente, que um critério, a gente considera um derrame pericárdico importante, com uma dificuldade, né, a abertura do ventrículo direito. O ventrículo direito é mais complacente, então ele sofre mais sobre essa pressão do líquido sobre o enchimento do VD. E isso daqui é um indício indireto de tamponamento cardíaco ou um tamponamento cardíaco iminente. Passamos então para o próximo diagnóstico diferencial, que é a estenose aórtica. Aqui, a gente tem que lembrar que a estenose aórtica é causada por 3 situações: reumática, geralmente nos pacientes mais jovens, e quando tem doença mitral associada; válvula aórtica bicúspide, quando degenera para estenose aórtica, principalmente em pacientes por volta da 4ª, 5ª década de vida, e a doença degenerativa, já nos mais idosos, lá pela 7ª, 8ª, 9ª década de vida. A estenose aórtica, se vocês se lembram, ela causa uma tríade, que é dispneia, angina e síncope, e ela pode induzir angina, até mesmo um episódio prolongado de angina, que motiva o paciente a ir para o pronto-socorro. E esse paciente da estenose aórtica, ele tem angina por 3 razões. A primeira razão é que, como existe uma obstrução ao fluxo na via de saída do ventrículo esquerdo, pouco sangue perfunde as coronárias, então já existe um hipofluxo das coronárias. Vale lembrar que a grande maioria desses pacientes, principalmente daqueles pacientes que têm estenose aórtica degenerativa, 2/3 tem doença arterial coronariana, porque tanto a progressão da degeneração aórtica quanto a aterosclerose dividem quase que a mesma fisiopatologia. Tem mais um motivo para angina, doença epicárdica das coronárias. E, por fim, como a gente tem um aumento da pós-carga por essa obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo, o coração, ao longo do tempo, se remodela em hipertrofia, gerando uma necessidade maior, gerando uma demanda metabólica maior. Então, aqui, a gente tem pouco fluxo coronariano, quer seja por doença epicárdica, quer seja pelo próprio hipofluxo causado pela estenose aórtica, frente a uma demanda aumentada pela hipertrofia ventricular. Então, um franco desbalanço de oferta e de demanda, causando angina. Então, todo paciente que chega ao pronto-socorro com dor torácica, a gente tem que se demorar um pouco na ausculta cardíaca e tentar identificar aqueles achados que são compatíveis com estenose aórtica hemodinamicamente significativa, que é basicamente o sopro e a palpação do pulso, né? O sopro, lembrem que o sopro da estenose aórtica, ele é um sopro ejetivo, crescendo e decrescendo em diamante, quando esse pico ele é mais telecistólico, fala a favor de doença hemodinamicamente significativa. Quando a B1 ela passa a ser, mais hipofonética, menos marcada, também tem uma relação com uma grande quantidade de calcificação das cúspides que dificulta a movimentação e o fechamento com maior impacto das cúspides dos folhetos valvares. E a presença da irradiação do sopro aórtico na mesma conformação do sopro ejetivo, mas tendo um timbre mais agudo e mais piante, próximo ao ápice do coração, próximo ao foco mitral, que é o fenômeno de Gala-Verdun, que também é um critério de gravidade. E em relação à palpação do pulso, aquele pulso mais parvos e tardos também é um critério de gravidade. Então, frente a esses achados, a gente tem que entender que a causa da angina pode até ser coronária, mas também tem um componente da estenose aórtica hemodinamicamente significativa, e às vezes a estratificação a gente faz só diagnóstica, a estratificação das coronárias, o CAT, só diagnóstico para depois programar a correção
tanto da válvula e das coronárias, se houver. Passamos então para o próximo diagnóstico diferencial, que é o tromboembolismo venoso, que é uma doença que, na minha opinião, ela é traiçoeira, mas ela é extremamente frequente, ela é a terceira doença cardiovascular aguda mais frequente, ela perde só para infarto e para AVC. E ela, desde da ocorrência que você tem a obstrução da artéria pulmonar, o tronco da artéria pulmonar e todos os fenômenos subsequentes que geram o choque obstrutivo, por vezes tem uma instalação um pouco mais rápida. Por isso que a avaliação, a identificação e o diagnóstico rápido também muda o prognóstico. Vale lembrar que quando a gente fala em tromboembolismo pulmonar, a gente tem que lembrar de tromboembolismo venoso e todos aqueles fatores de risco relacionados a maior grau de trombose, basicamente, diretamente relacionados à tríade de Virchow, ou variação de fatores de coagulação, com distúrbios de coagulação, ou alterações da própria parede da veia, ou até mesmo disfunção endotelial, ou estase venosa induzida por uma série de fatores, como insuficiência cardíaca e imobilizações cirúrgicas ou não. Então, a gente tem que entender esses fatores de risco como preditores da doença, e às vezes, mesmo sintomas sutis, para esses pacientes, talvez valha a pena procurar e investigar tromboembolismo venoso. E não só o clássico, né, cirurgias ortopédicas, câncer, trombofilias, uso de contraceptivos orais, mas lembrar também daqueles pacientes que foram hospitalizados por IC ou FA, que tiveram uma infecção pulmonar mais grave, ou que tiveram infarto em menos tempo, e aqui, né, nessa infecção pulmonar mais grave, a gente tem que lembrar também de COVID, de apresentação mais grave, crítica, que tem um risco também de trombose a posteriori. Então, tudo isso a gente tem que ponderar na avaliação da apresentação clínica. A apresentação dos sintomas, ela é bem heterogênea, mas tem alguns achados mais comuns, são esses 4 aqui, que é dispneia, dor torácica pleurítica, hemoptise ou síncope. Mas, se vocês forem reparar, a apresentação, às vezes, até muito semelhante naquelas coortes que você não tem TEP diagnosticado. Por isso que eu acho que é uma doença um pouco traiçoeira. E na avaliação do diagnóstico, no algoritmo diagnóstico, como a gente incorpora um biomarcador, a gente sempre tem que entender também a probabilidade pré-teste daquele paciente em ter um tromboembolismo pulmonar. E aqui a gente usa os critérios de Wells, tanto os critérios de Wells original quanto os critérios de Wells simplificado participam nessa avaliação da probabilidade. Assim, aqueles pacientes com baixa ou probabilidade intermediária são submetidos, então, a uma avaliação com o dímero D, que tem um alto valor preditivo ou negativo, como todos vocês sabem. E aqui eu trago uma novidade que vem sendo incentivada pelas diretrizes internacionais, é o uso não do corte habitual do dímero D, que é 500, e sim o uso de um corte ajustado para a idade. E esse ajuste para a idade, realmente, ele permite uma redução de até 30% de angiotomografias desnecessárias, e, ao mesmo tempo, sem aumentar risco de morte, sem aumentar desfecho em longo prazo. E aqui, então, a gente usa a idade, considera, né, o corte do dímero D, a idade vezes 10, quando o paciente tem mais do que 50 anos. Então, para aquele paciente que tem 78 anos, por exemplo, é um paciente que passa a ter um corte de dímero D de 780 e não mais 500. Para aquele paciente com 91 anos, 910 e não mais 500. Então, realmente evita com que a gente fique fazendo angiotomografias aí desnecessariamente. E para aqueles pacientes, então, que têm o dímero negativo, ok, a gente tem que pensar que outro diagnóstico que não TEP. Para aqueles pacientes com dímero positivo ou que tenham alta probabilidade para teste, a gente parte para angiotomografia
logo na sequência. Mas é claro que nesse inteirinho a gente pode realizar um raio-x de tórax e um eletrocardiograma. E aqui eu trouxe para vocês, só de curiosidade, 2 achados que podem ser vistos numa radiografia simples de tórax. Por exemplo, o sinal de Westmark, que é essa oligemia no parênquima pulmonar, essa região um pouco mais hipodensa na radiografia de tórax, que é compatível com a oclusão arterial daquele segmento, e a giba de Hampton, que é aquela imagem em cunha, bem periférica, que é compatível com a imagem de infarto pulmonar, que por sua vez está relacionada com aquela artéria obstruída. Então eu achei bem interessante essas 2 imagens e quis trazer para vocês. E o eletrocardiograma também traz informação, não define diagnóstico como raio-x, mas traz informação sim, a gente não pode negar. O principal achado é a taquicardia, mais comum, né, é a taquicardia sinusal ou outras arritmias atriais, FA, flutter, e existem alguns específicos que são relacionados a uma sobrecarga mais aguda do ventrículo direito, como o S1Q3T3, ó, onda S em D1, onda Q em D3 e T invertida em D3, a inversão de T de V1 a V4, que é o strain de VD, que aqui tem em V1, não tem tanto em V2, mas tem em V3, tem em V4, sinais de sobrecarga ventricular direita, com eixo desviado para frente, para a direita, ou um bloqueio de ramo direito que não tem nesse eletro, mas que também auxiliam ou fazem pensar no diagnóstico, digamos assim. O ecocardiograma, inclusive o ecocardiograma point of care à beira-leito, também em pacientes mais instáveis, a gente também dispõe principalmente para avaliar aqui a relação do ventrículo direito, a dilatação do ventrículo direito em relação ao ventrículo esquerdo, principalmente nessa relação aqui, o VD maior do que uma vez do que o VE, tá? Tem uma relação também de sobrecarga do ventrículo direito frente a um TEP. E a angiotomografia, lógico, ela é definitiva no diagnóstico, tanto para TECPs segmentares, subsegmentares, maciços, submaciços, e realmente é o que auxilia no diagnóstico e define o diagnóstico para dar sequência ao tratamento. Bom, eu finalizo então esses diagnósticos diferenciais que eu acho mais importante, e só para concluir eu quero deixar algumas mensagens para vocês. Primeiro é a história clínica, lembrem que é o arsenal mais importante, que a gente consegue sim predizer uma série de situações de alta morbidade, mas elas não definem os diagnósticos por si só, então a gente precisa incorporar outras avaliações em relação ao exame complementar. O exame físico direcionado não significa que ele deve ser incompleto, porque ele é muito rico em acrescentar informação. O eletrocardiograma ele deve ser realizado em 10 minutos, tanto para identificar aqueles pacientes que necessitam de uma intervenção imediata, como no infarto com supra, quanto para identificar aqueles pacientes de maior risco isquêmico. Lembrem que a tecnologia veio para ficar, tanto em relação a esse kit de troponina ultrassensível, esses algoritmos mais curtos, quanto em relação ao ecocardiograma beira-leito, quando disponível é sempre um auxílio diagnóstico espetacular, quanto a esses exames de imagem bem detalhistas e mais anatômicos. Lembrar que biomarcadores têm uma participação diagnóstica e cada vez mais, principalmente a troponina, tem participação prognóstica também, que a gente não mais considera a troponina como marcador de necrose miocárdica, mas sim como marcador de injúria, e que a gente precisa sempre lembrar daqueles diagnósticos cujo tratamento imediato muda o prognóstico da doença, dissecção de aorta, infarto com supra, e por isso pensar tromboembolismo pulmonar, pensar neles e procurar ativamente faz diferença para o paciente. É isso que eu queria falar para vocês, eu agradeço mais uma vez a atenção, agradeço também o convite e fico à disposição para qualquer pergunta que se fizer necessária. Muito obrigada.